Eu vou falar aqui sobre a criação de model. Então eu criei uma model chamada empresa. Dentro dessa model chamada empresa, eu criei a situação Indihat, tipo regime, também situação KNAI, município. Os demais campos são mais fáceis, né, de entender. São campos int e string. Essa situação, eles estão vindo as informações dessa tabela aqui, ó. Situação. Então, ele seria esses campos aqui, ó, de Indihat e regime tributário, que seria os valores das drop-down list. E a tabela KNAI, que eu tenho a tabela KNAI, que é KNAI. Então, na model, como eu inseri os registros aqui na base de dados da tabela situação, dentro de uma tabela situação, eu coloquei a classe dentro de situação, esses dois campos, porque eu salvei os registros no banco de dados. E esse daqui é referente a model de que ela tem a própria tabela dela, que é essa tabela KNAI, que é a tabela padrão de números de KNAI, né? Vamos ver, ela tem 1.299 registros. Aí no caso, KNAI, eu vou entrar aqui na KNAI e eu faço esse KNAI empresas, que seria o que? Para colocar ele no drop-down list. Então, dentro da classe KNAI, eu criei esse KNAI empresas, e dentro de situação eu criei identificação, rateio, ISS, que é empresa, e regime tributação, ISS, que é empresa, que seria relativo a esses campos aqui, ó, que um é o Indihat e o outro é o regime tributação. Então, se vir aqui, esse daqui, Indihat, no caso, indicação rateio, abreviado, e regime tributário. E esses, porque eles são select list? Porque quando eu chego na view, se eu vim aqui na view de formulário empresa, eles são usados aqui, ó, para poder fazer a listagem. Então o que acontece? Tem a lista.
Aqui, ó, identificação, rateio, ISSQN empresa e regime tributação ISSQN empresa. Então eles são criados para alimentar o drop-down list, tá? E também eu vou abrir aqui para mostrar os valores. E também vou mostrar aqui no caso a parte do não da model não da controller aqui, ó, deu esse erro porque tava abrindo em outra página. Então se eu vim aqui empresa, tem aqui microempresa, municipal, estimativa, sociedade de profissionais, que são essas mesmas informações aqui, que é o que está na classe. Aqui. Essas duas classes. Essas duas classes seriam esses dois caras aqui, ó. O ISS, que é indicador de rateio, e o regime tributário. Aí no caso o KNAI, aqui ele está filtrado somente para exibir esses dois, do que vários. Tinha um outro ponto também que eu queria mostrar, que é a parte do select item. Porque o que acontece? Quando executa a controller, tem que carregar. Então o que eu faço? Eu carrego aqui. Eu abri errado. Empresas. Aqui. Aqui eu passo o nome do parâmetro. Consulta a situação. E passo o nome desses parâmetros aqui, ó. Passo o nome desses parâmetros para consulta a situação. O consulta KNAI, ele tem um próprio. E aí eu alimento a propriedade. Que no caso aqui, ó, INDRAT, identificação rateio ISSQN empresas. E carrego o valor dessa variável aqui que eu criei. Então essa variável eu coloco aqui. E do regime tributário também carrega aqui. Então o que acontece? Eu abro um novo registro aqui. Se eu vejo que o ID é 0, eu crio uma linha em branco, tá? Com esses valores tudo, certo? Aí, tirando essa parte, tem a parte que seleciona se já tiver gravado o registro. Então aqui seria aqui, ó. Ele aparece aqui de novo. Identificação, rateio, ISSQN empresa, fazendo um find no ID, que é para a hora que eu selecionar aqui, ó, vou colocar estimativa. Esse selected, ele serve para a hora que for
carregar de novo o registro, e agora vai carregar como estimativa. Olha lá, estimativa. Então, essa parte aqui do código serve para isso, para fazer o selected, certo? Então é isso daí.